Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas a mais esta roda de conversa. Hoje o nosso tema é Economia Solidária, um outro mundo possível já acontece. Acolhemos cada um e cada uma de vocês que está chegando para participar conosco. Hoje temos vários convidados e convidadas, aliás, um convidado e duas convidadas, então sejam muito bem-vindos. Bem-vindas. Temos aqui a honra, então, de ter presente conosco, participando, a professora Marilene Zazula Beatriz, que é representante da TechSol, ela é professora na Universidade UTFPR, né? Faz parte, então, da TechSol, a incubadora de economia solidária da UTFPR, no campus Curitiba, e também ela está presidente do Conselho Municipal de Economia Popular Solidária de Curitiba. Também temos aqui a participação lá de Apucarana, do Renato Munhoz, nosso querido amigo também, educador popular, candidato a vereador em Apucarana, Paraná, e participante do Fórum Estadual de Economia Solidária. E também a nossa querida amiga Leonídia, para os íntimos é Li Patitucci, mas é a Leonídia Catarino, que é coordenadora do Centro de Apoio Mãos Unidas, no bairro do Uberaba, em Curitiba, que ela vai contar um pouquinho de uma experiência lindíssima que ela tem nesse trabalho com as mães, com o Clube de Mães. Então, é muito gratificante, desde já agradeço a presença de vocês, a participação nesse tema tão importante que nós queremos aprender mais e queremos que as pessoas também conheçam mais o que é essa economia solidária. Hoje o Papa Francisco tem trabalhado muito a economia de Francisco e Clara, que se assemelha muito, né, à economia solidária. Avança muito mais, inclusive, né? Então, estamos em sintonia com o Papa Francisco. Então, já passo a palavra aqui para a professora Marilene Zazula, para que ela faça, então, essa fala inicial. Seja muito bem-vinda, Marilene. Obrigada, Salete. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Renato. Boa noite, Leonídia. Tudo bem com vocês? Bom, antes de começar a nossa fala, eu queria parabenizar todos os professores e todas as professoras, que hoje é o dia do professor e da professora, né? Desses guerreiros e dessas guerreiras aí nos municípios, no estado e também no sistema federal de ensino, né? Público ou particular, não importa, né? São guerreiros que estão fazendo um belíssimo trabalho, especialmente na pandemia, né? Se superando, se reinventando, então, todos e todas de parabéns. Bom, a Salete me convidou aqui para conversar um pouquinho sobre a economia solidária. Para mim, é um assunto, assim, muito caro, porque ele foi um assunto que transformou a minha vida em um determinado momento, né? Quando eu comecei a estudar a economia solidária, foi em 2003, 2004, por aí, e eu comecei a me aproximar, porque realmente eu nem sabia que existia isso, esse movimento, né? E, paralelamente, assim, hoje olhando, né, nós estamos em 2020, olhando para trás, meio que ajudei a construir o movimento aí junto com todo esse pessoal, né? Mais ou menos foi o momento que eu adentrei ao movimento da economia solidária, me aproximei, conheci, mas era um momento também de grandes construções de políticas públicas, ou pelo menos luta, né, do movimento, para que muitas políticas públicas acontecessem. Bom, a economia solidária, para falar assim de uma maneira mais ampliada, né, ela é um conjunto de atividades econômicas que rege a produção, a distribuição, o consumo, a poupança, o crédito, mas elas são organizadas de maneira autogestionária.
Porque uma das grandes diferenças, se a gente for pegar um empreendimento de economia solidária, né, com um outro empreendimento que a gente chamaria de empresas tradicionais capitalistas, é justamente a forma de se organizar dos trabalhadores e das trabalhadoras. E uma das formas diferenciadas justamente é a autogestão, onde não existe a figura do patrão e do empregado, né? As pessoas são cooperadas e elas podem, assim, decidir o rumo do seu próprio empreendimento, do seu próprio, da rede, enfim, a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. E isso que é muito importante na economia solidária. Todas as pessoas que estão envolvidas no empreendimento, seja ele em toda uma cadeia produtiva, uma parte da cadeia produtiva, essas pessoas é que vão gerir esse empreendimento de uma maneira coletiva, então, o respeito pelo coletivo, né? Sem perder, obviamente, a questão do indivíduo, né? Sem perder essa questão da singularidade das pessoas, mas especialmente a valorização do coletivo, das decisões do coletivo. E essas decisões, elas são importantes de a gente trabalhar um pouquinho aqui, porque elas passam pela questão da democracia, né? E é uma democracia onde as pessoas realmente participam do processo. Não é uma democracia representativa, né? Que eu voto em alguém e alguém vai lá e representa os meus ideais, talvez represente ou não, enfim. Não, na realidade, as pessoas realmente participam desse processo todo. E na realidade, assim, a economia solidária, ela perpassa por vários princípios, sabe? Assim, alguns empreendimentos de economia solidária podem apresentar vários desses princípios, como apresentar alguns desses princípios. Isso é muito interessante, sabe? Porque a gente acaba conhecendo alguns empreendimentos, alguns coletivos que não se reconhecem, não têm essa identidade, não reconhecem como a economia solidária, né? E à medida que elas vão conhecendo os princípios que regem a economia solidária, elas começam a perceber que, de fato, elas fazem economia solidária no seu área. Ela pode ser representada por vários exemplos que acontecem em nossa mesmo em situações mais em termos nacionais, né? Por exemplo, as mais conhecidas são as cooperativas, mas aqui a gente chama atenção que são as cooperativas populares, né? São as cooperativas formadas pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras que acabam seguindo os princípios com a questão do coletivo, de respeito às decisões desse coletivo de uma maneira autogestionária, e é um pouquinho diferente, digamos assim, das grandes cooperativas que a gente conhece, aí, especialmente aqui no Paraná, no interior do Paraná, a gente tem muitas grandes cooperativas que elas acabaram se desvirtuando dos processos da economia solidária por acabarem fechando um grupo de cooperados e abrindo para um emprego para os demais, enfim, várias outras funções que existem nessa cooperativa. E também trabalhando numa outra perspectiva, que é a questão do lucro e tal. Na economia solidária, nas cooperativas populares, a gente percebe que essa questão da autogestão e também da questão da distribuição da renda, né, que o próprio coletivo acaba construindo essa riqueza, ela pode ser, sim, debatida pelo pequeno grupo, pelo grupo, e eles vão definir como que vai ser feita essa distribuição, né? Então, é muito importante entender como que é o modo de se organizar desses coletivos. Então, por exemplo, as cooperativas populares são um exemplo, que eu acho que são mais fácil das pessoas conhecerem, né? Existem formas associativas de se organizar, né? Existem clubes de trocas, existem grupos de trabalhos informais. Aliás, isso é uma característica muito interessante da economia solidária aqui no Brasil, especialmente, que a maioria dos grupos, eles começam de uma maneira informal, né? A gente chama de grupos de trabalhos informais, que a partir dessas experiências e vai dando certo e tal, podem vir a se formalizar em cooperativas, ou de repente elas optam por
por formar uma associação, enfim, né? Existem questões jurídicas aí muito importantes, aliás, a questão das políticas públicas, elas precisam ser muito bem discutidas por conta dessas formalizações, né, para os trabalhadores da economia solidária. Temos também exemplos de empresas recuperadas por trabalhadores e trabalhadoras, né, empresas que faliram, então os trabalhadores acabam recuperando essa massa falida a partir do seu próprio trabalho, de uma maneira autogestionária. Existe também possibilidades de feiras de economia solidária, onde vários grupos de trabalhos se reúnem para comercializar os seus produtos de uma maneira coletiva. E existe também as possibilidades de rede, de construir redes de empreendimentos econômicos solidários. Por que rede? O que a gente observa? Que às vezes o empreendimento econômico solidário, ele até funciona dentro dos princípios da economia solidária e tal, mas quando ele vai para o mercado, às vezes ele não dá conta de lidar com isso, né? Ele é enfraquecido, na realidade não tem o fortalecimento para isso. E dentro da rede, quando se constitui rede, a gente começa a observar que há uma possibilidade de fortalecer os empreendimentos que estão naquela rede, que pode ser uma rede que se constitua em toda uma cadeia produtiva, ou pode ser uma rede onde as pessoas se juntem para, por exemplo, por conta de serem da economia solidária, né, para se fortalecerem na economia solidária. Um exemplo que a gente tem aqui em Curitiba é a rede Mandala, onde há uma relação entre o campo e a cidade, né? Os trabalhadores do campo em relação aos trabalhadores da cidade e vice-versa. É uma rede que se constitui há uns 2 anos e ainda está no processo de construção, mas com grandes possibilidades, né? Então, outros valores que permeiam a economia solidária, os empreendimentos da economia solidária, além da autogestão, do ser coletivo, são cooperação, né? É um pouquinho diferente das empresas tradicionais capitalistas que premiam a competição no sentido de quem é o melhor, de quem vence, de que tem sucesso, né? E entre as empresas também há uma competição muito grande para se manter no mercado, e isso gera um prejuízo enorme, né, no processo, no desenvolvimento territorial, por exemplo, né? Então, a economia solidária não trabalha com essa perspectiva, trabalha com a perspectiva de cooperar e um ajudando o outro. Pode ser dentro do próprio empreendimento, um ajudando o outro, né? Mas também entre os empreendimentos. Solidariedade, mas não no sentido assistencial, como às vezes pode sugerir esse nome, né? Economia solidária, no sentido assistencial, não, mas no sentido que as pessoas podem se colocar no lugar das outras, tentar ver como que pode ser feito esses ajustes, essa forma de se relacionar, na melhoria das relações sociais, para ter uma sustentabilidade, inclusive, não só econômica do empreendimento econômico solidário, mas também na parte psicológica, emocional, afetiva, que isso é extremamente importante, né, de se manter. Aliás, a gente tem vários relatos de pessoas de economia solidária que eram doentes, no sentido até de tarja preta, né? De usar, especialmente as mulheres, porque a economia solidária, pelo menos no lado urbano, ele é muito forte, o feminino, né? E aí elas começam, com o passar do tempo, a ver um outro sentido do trabalho, um trabalho coletivo, um trabalho respeitoso, um trabalho digno, ainda não totalmente sustentável no sentido econômico, mas promove essa melhoria de dignidade, de autoestima, e às vezes as pessoas até deixam de tomar esses remédios, né? Porque acaba vendo um outro sentido de vida. A centralidade do ser humano, esse é extremamente importante na economia solidária, porque na economia capitalista, todo mundo sabe que o lucro é o principal objetivo, né, das empresas, enfim, do próprio sistema como um todo. E na economia solidária, o objetivo maior é o ser humano, e o dinheiro, ele deveria e deve vir como um meio para que as pessoas tenham maior dignidade, melhor trabalho, e o trabalho digno, não precarizado, né? Pelo menos o objetivo maior da luta do movimento da economia solidária
o trabalho digno, né? Porque a gente também, muitos empreendimentos sofrem com a precarização do trabalho, mas a gente pode até discutir um pouco sobre isso, por conta até de um suporte mesmo do governo, em termos de políticas públicas, para investir nos empreendimentos da economia solidária. Uma outra característica importante é a valorização do feminino, né, como eu comentei com vocês, mas não é só porque são mulheres, mas muito mais porque nós estamos numa sociedade patriarcal, machista, estrutural, de opressão com relação às mulheres. Isso é uma realidade, sei lá, a gente pode dizer até milenar, né? Não é milenar no Brasil, mas é milenar na história que a gente vê aí da humanidade. E no Brasil não é diferente, né? Então, as mulheres, daí nós vamos pegar por raça, por questão de religião, aí vai afunilando cada vez mais e mais preconceitos, né? Então, é nesse sentido, uma possibilidade de libertação das mulheres. E a igualdade em todos os sentidos, né? Não importa se a pessoa tem mais idade, se é mulher, se é homem, se tem outro tipo de opção sexual, se é jovem, se tem experiência, se não tem experiência, se tem algum tipo de deficiência. Todos nós temos deficiência, mas alguma coisa mais visível. Se é analfabeto, se é alfabetizado, tem escolaridade, não importa. As relações são de igualdade. Então, a economia solidária, ela é considerada uma alternativa de geração de trabalho e renda porque ela promove a inclusão social das pessoas. Esse é o grande objetivo, não é a exclusão. O que a gente observa no sistema capitalista é que os melhores ficam, né? O sucesso permanece, por não sei por quanto tempo, né? Porque isso é muito volátil. Mas na economia solidária, não. Então, a gente tem a exclusão no sistema capitalista, e justamente por conta dessa exclusão, a gente vê o nascimento, ou renascimento da economia solidária acontecendo no Brasil, justamente pela questão do desemprego muito forte, né? E de milhares e milhares de pessoas que não teriam como se recolocar no mercado formal de trabalho, e aí vai para a informalidade, e dentro da informalidade, muitas pessoas acabam descobrindo a economia solidária com essas características que eu comentei. Então, a ideia da economia solidária é que meio do trabalho, e não é só o trabalho, mas por meio do trabalho, que é uma questão estruturante na nossa sociedade, faz com que as pessoas se fortaleçam, que tenha inclusão social e que tenha o fortalecimento da cidadania. Isso é extremamente importante na nossa realidade local. É um pouco isso, Salete. Não sei se deu meu tempinho, se vocês querem que eu continue. Para começo de conversa, está muito bom, né, Marilene? A gente já agradeço de imediato as pessoas que já estão fazendo perguntas, comentários, e aí, ao final das falas, a gente vai procurar responder aí as perguntas, né, aos nossos convidados e convidadas aí, e é muito isso, né, essa economia que é centrada na pessoa, né, nas pessoas, diferente da economia capitalista, que tem como o centro é o lucro, né? E a economia solidária, o centro é a pessoa humana. Então, isso é bem, bem interessante que a Marilene já traz para nós. De imediato, passo para a Leonídia, Li Patitucci, nossa querida amiga, que já nos conhecemos há um bom tempo, né? E ela traz uma experiência muito bonita, então a gente quer ouvir da Leonídia essa experiência que ela traz, então, no Clube de Mães, no Centro de Apoio Mãos Unidas. Diga lá, Leonídia, como é que funciona, como que vocês trabalham, conta para nós. Boa noite a todos, obrigada pela oportunidade de falar aqui, né, do nosso trabalho, que eu amo de coração. Eu tive contato com a economia solidária no ano de 2001, quando eu já participava de uma paróquia, próximo de onde estou agora, que é a paróquia São Paulo Apóstolo, foi no ano de 2001, e eu me apaixonei desde então por essa dinâmica, vamos dizer assim, né? E fiquei sabendo como é que funcionava e tudo mais, e implantamos na paróquia, quando eu estava na paróquia ainda, implantamos
o clube de trocas, e foi assim, foi indo, caminhando, até que um dia eu saí dali e formamos esse Centro de Apoio Mãos Unidas, que já fazem 9 anos, completamos dia 9 de outubro, agora 9 anos ali onde nós estamos, na Vila São Paulo, Uberaba, e ali nós temos cadastrado, Salete, são 25 famílias, né? Todas representadas, famílias representadas pelas mães, a maioria, tivemos homens cadastrados, mas a maioria sempre foi mães, né? E ali, como que funciona? Elas vêm participar todas as terças e todas as quintas, que são os nossos dias de trabalho com elas. E assim, nós temos algumas regras que não fui eu que coloquei, as regras foram elas mesmas, formaram tipo um estatuto, né? Que é assim, elas têm um horário para chegar, nosso horário se inicia às 13h30, nas terças e quintas, e termina às 17 horas. Então, elas têm um horário para chegar. Aí, nós temos algumas atividades dentro da casa, né? Que são alguns cursos, oficinas que a gente oferece, que elas têm que participar, elas têm que fazer parte de... Não que a gente obrigue. Vamos supor, tem o curso de tricô, mas ela odeia tricô, não tem jeito. Aí tem outra alternativa, ela tem o crochê, tem alfabetização. No mesmo dia, ela escolhe qual atividade ela quer participar. Então, ela participa dessa atividade, depois a gente faz uma pausa para um café gostoso, né? Onde a gente faz alguma oração, alguma mística, e é assim também, Salete, ali, por ser uma casa que acolhe todas as famílias, seja quem for, não temos distinção de raça, cor, credo, nada. Então, ali é livre. Qualquer pessoa pode falar, tem vontade de se expressar, todas têm vez e voz, a gente acaba se tornando uma família ali, nos tornamos uma família. E no final da tarde, depois de tudo feito, recolhido o café, o lanche, enfim, temos uma fala, alguém quer falar alguma coisa, está tudo bem, enfim. No final da tarde, então, às 17 horas, nós entregamos uma moeda social para cada uma. A moeda social é essa aqui, se chama pinhão. Vamos ver se eu consigo focalizar aqui, Salete. Vamos ver. Está dando para ver? Está dando para ver, sim. Olha, eu fiz assim para ver se melhor. Olha, vamos ver aqui. Desculpa, mas é que eu não tenho experiência, tá? Não, tá bom. Tem os valores ali, né? Tem os valores. A primeira aqui é meio pinhão, a segunda é 1 pinhão, essa terceira aqui é 2 pinhões, e a última, por fim, também ela é amarelinha, ruim, é 5 pinhões. Isso. Então, pela atividade dela, pela participação que ela teve durante aquele dia, chegou no horário, participou das tarefas e tudo mais, ela recebe 1 pinhão. Então, é o pagamento dela por tudo isso aí, né? Então, ela vai contente e feliz com aquele 1 pinhão para casa, ela tem que cuidar desse pinhão. Todos fizeram uma carteira, Salete, muito interessante, uma das nossas mestras lá, fez um curso de uma carteira feita com caixa de leite. Então, a gente trabalha muito com reciclável, para que elas tenham condições também de fazer essa atividade em casa, uma coisa simples, fácil, né, de fácil acesso, enfim, e elas têm a carteirinha delas para guardar o pinhão, entende? Então, no final do mês, a gente faz assim, na última quinta-feira do mês, a gente monta tipo um armazém com todos os nossos produtos que nós temos lá,
que a gente recebeu de doação e tudo mais, a gente monta um armazém, então feijão, arroz, macarrão, sal, açúcar, essas as coisas que a gente tem. E ela pega o seu pinhão, né? Nessa tarde a gente recebe... Só um instantinho. Desculpa. Não sei, Daí ela pega, feito por ordem de chegada também, né? Para ter uma organização, ela é chamada, e daí, vamos supor, ela tem 8 pinhões, que geralmente dá 8 pinhões. Agora, se ela falta, ela perde de receber aquele pinhão. Não sei qual o motivo que ela não veio numa tarde, sei lá o quê, ela não recebe. Então, algumas têm 6, outras têm 7, outras têm 8. E essa oportunidade de comprar os alimentos com os pinhões, sabe? É muito fácil de entender. Acho que deu para perceber como que funciona. Então, elas fazem o possível para realmente não faltar para adquirir os pinhões. Porque quanto mais pinhões ela tiver, a compra dela vai ser melhor. E acho que é isso que a Marilene falou aí. A gente está dando dignidade, ela é valorizada por isso, né? Ela se sente valorizada. Ela conquistou esse pinhão. E também, com os pinhões, ela tem condições, se ela quiser, comprar no bazar, porque nós temos um bazar permanente, que é para a comunidade, para nossas despesas da casa, né? Mas ela consegue comprar também o que ela deseja com o pinhão no bazar. Entende? Então, é muito simples, muito fácil, tranquilo, e é um trabalho muito gostoso, Salete, sabe? A gente acaba se tornando aquilo que eu falei, uma grande família. A gente esquece que são famílias diferentes, a gente se torna uma família única. Eu acho que a economia solidária é isso, une as pessoas, aproxima. Então, as pessoas que vinham com depressão, a gente fazia o cadastro, né? A gente faz esse cadastro no início do ano, em fevereiro, as pessoas depressivas que tomavam tarja preta, aí escutar da pessoa que ela já não está mais precisando daquele remédio, que as coisas em casa começaram a melhorar, a autoestima delas. Então, se eu pudesse, não sei se pode fazer isso, né? Tirar uma foto dela quando ela chegou e como ela se encontra hoje, é uma outra pessoa. São outras pessoas, a autoestima, a forma de se vestir, de se pentear, de se arrumar para vir até ali ao Mãos Unidas, é muito legal de ver a transformação das pessoas, como elas ficaram mais lindas, mais belas. Elas são belas, todos nós somos belos, mas elas... eu não sei se é o carinho também que a gente sente pela pessoa, mas tem pessoas, às vezes, a Saleta conhece algumas das nossas mães, esse poder que tem a economia solidária de transformar as pessoas. Ficam mais generosas, mais amigas, mais solidárias com as outras também, entendem como que é a divisão, não são egoístas. Então, esse trabalho, Salete, e nossos amigos que estão nos vendo, é muito bom. Então, eu fico muito feliz de estar aqui dando esse depoimento, que ele é muito simples, muito simples. Acho que se as pessoas praticassem isso, né, na sua vida, vão ver que como é gostoso, como é gratificante participar de uma atividade dessa tão gostosa. Acho que seria isso, Salete. É muito simples, muito fácil de fazer e aplicar na nossa vida. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Leonídia. Nós fizemos questão de trazer um pouco essa experiência, porque eu já conheço e gostaria que mais pessoas pudessem conhecer, por isso te convidamos, Li,
porque a gente acompanha e tem as rodas de conversa lá. Isso. É muito importante, assim, esse incentivo que vocês dão para essas mulheres, esse acompanhamento faz toda a diferença. Quando a Marilene trouxe ali vários elementos que compõem a economia solidária, como a autogestão, e você já falou, você trouxe isso na tua experiência ali, falando dessa cooperação, da autogestão, da solidariedade. Então, são valores que vão sendo trabalhados, porque ninguém de nós está pronto, né? As coisas precisam, porque a gente vive numa sociedade em que a competição ela é em todos os espaços, seja desde para você entrar numa faculdade, na escola, no trabalho, tudo é gerido pela competição, você tem que ser melhor do que o seu concorrente, né? E na economia solidária é um outro olhar, as pessoas que são o fundamento de tudo aquilo. Então, as pessoas que são importantes ali, todos e todas, sem distinção, como você bem trouxe aqui, isso é muito importante, é uma outra economia, de fato, e ela já acontece, isso que é bom, né? A gente poder perceber que não é algo que está nos livros apenas como teoria, mas é algo que já é vivenciado na prática. A professora Marilena trouxe aí várias experiências, como padarias comunitárias, clubes de trocas, associação de carrinheiros, enfim, cooperativas, né? O Renato também conhece e acompanha muitas iniciativas na região de Apucarana, Londrina e tudo mais. Então, Renato, agora é com você. Muito bem-vindo a essa nossa roda de conversa. Você tem muita experiência também, uma vivência na economia solidária, é um defensor, é um autogestionário também, enfim, muito bem-vindo. Obrigado, Salete. Satisfação muito grande, né? Estava aqui emocionado, na verdade, ouvindo a experiência dali e reencontrando, né, vocês, né? Eu acho que a economia solidária tem um lance muito interessante, que é essa capacidade do encontro, né? E nos últimos 2 anos, 2, 3, até diria um pouco mais, aí quase 4 anos, os últimos 4 anos, nós tivemos muitas experiências a nível de Paraná que nos possibilitou de nos conhecermos, né? Foi aí que conheci a professora Marilene, né? Estou conhecendo agora ali. Então, tenho a impressão que eu já vi a experiência em algum outro lugar de discussão da economia solidária, né? Já ouvi falar muito do Pinhão, dessa experiência de vocês, e acho que o brilho dos olhos de uma pessoa que fala da economia solidária já demonstra o alcance, né, desse processo lindo. E eu pegaria uma carona antes de fazer a minha fala, nessa fala dali, dizendo que a economia solidária é uma economia com mística, né, porque ela nasce de dentro das pessoas. Ela já existe dentro de cada um e cada uma de nós. Antes de ser um movimento social, antes de ser uma política pública, ela é uma crença que está dentro de nós de que é possível viver em uma sociedade diferente, né, onde as pessoas tenham em primeiro plano, né, a sua sobrevivência, onde as pessoas tenham em primeiro lugar a defesa do ser humano, né, sobretudo das companheiras, né, das mulheres. Então, a economia solidária tem cumprido um papel muito bonito nesse sentido, de resgatar a coisa mais bonita que o ser humano tem dentro dele, que é essa força e essa capacidade de acreditar em si mesmo, né? Então, acho que isso é muito legal, quando eu vejo as companheiras, quando fazem um guardanapo novo, mostrando esse guardanapo com um brilho nos olhos, como se fosse não, a coisa mais importante naquele momento, compartilhando isso. Quantas experiências lindas que a gente vê que, de fato, é uma economia da vida, capaz de gerar vida. Então, acho que isso é muito importante. Todas essas experiências que a Marilene trouxe e que a Ali trouxe me fazem ficar muito feliz, né? E como diz o Dr. Rosinha, meu amigo,
né? A gente é economia solidária porque a gente até escolhe um estilo de vida, né, que tem a ver, quando eu vou lá na casa da Salete e do Antônio, e que eu olho aquele quintal, eu falo assim, aqui é uma família da economia solidária. Então, a gente se sente aconchegado quando a gente viaja, né, pelo Paraná, pelo Brasil, e a gente é acolhido nos lugares. Então, é uma experiência de um alcance humano impressionante, de fato. Tá. Eu provoquei um pouco a Salete para dizer assim também, né, essa história de entender a economia solidária e de perceber o alcance da experiência da economia solidária, mas, sobretudo, nesse ano, né, que nós estamos no ano eleitoral, não deixar de discutir a economia solidária como política pública, né, como direito das pessoas, né? Então, eu gostaria de fazer essa provocação, né, nessa direção, disso tudo que já foi apresentado, coroando com a ideia da política pública, da economia solidária. Primeiro, então, a gente entender que a economia solidária, ou as economias solidárias, ou as economias de Francisco e Clara, ou as economias alternativas que existem, que não revelam para nós que não existe um único modelo de economia, acho que isso é claro para todos nós, né? Antes mesmo da sociedade capitalista, nós tivemos economias muito mais evoluídas do que a sociedade capitalista, inclusive, e nós temos ainda hoje, na sociedade contemporânea onde vivemos, economias muito mais evoluídas do que a economia capitalista. Eu vou dar o exemplo de uma só, que são as economias indígenas, das sociedades tradicionais. Por que elas são mais evoluídas do que a sociedade capitalista? Porque eles não derrubam a floresta para sobreviver, por exemplo, né? Nós, homens brancos, tidos como evoluídos, né, criamos um conceito de desenvolvimento altamente exploratório, altamente degradatório, né, de degradação, de destruição da natureza, e a gente usa a desculpa de que a gente faz isso porque a gente é desenvolvido e precisa desenvolver uma economia para gerar riqueza. E na desculpa de gerar riqueza, a gente explora a terra, a gente destrói. Então, essa economia, o Papa Francisco já apontou na Laudato Si para nós, que é uma economia geradora de barbárie. Não funciona mais, ela destrói, além de destruir todas as condições de vida, ela também destrói o próprio ser humano. Então, ela tem que ser superada, e para isso que ele chamou, então, convocou esse grande encontro das economias de Francisco e Clara, que acho que é muito importante, e vai ser o marco do século XXI em relação à questão econômica no mundo. Em relação às políticas públicas, primeiro, a gente tem que entender a economia solidária como um direito universal, antes de ser um movimento social, antes de ser ter o aspecto, né, místico e capaz de nos movimentar, ela também é um direito universal. Todos nós, independente de classe, de cor, de raça, de etnia, nós temos direito de produzir e de comercializar. Isso é um direito universal. Você pode comprar farinha na sua casa hoje, começar a produzir o seu pão e não precisar pedir autorização para ninguém e começar a vender o seu pão. Não precisa. É um direito universal. É claro que dentro dessa sociedade existem regras, existem leis que vão nos apontar um direcionamento de como a gente pode fazer isso da melhor maneira possível. Ou, intencionalmente, a sociedade capitalista vai criando leis e regras que vão inviabilizando as nossas iniciativas, né? Inventaram o tal de capital de giro, né? Inventaram normas e regras que tornam o processo de produção mais caro, né? Tem municípios como Apucarana, por exemplo, que tem o SIM, que é o Selo de Inspeção Municipal, importantíssimo para garantir a garantia dos produtos. Porém, se você for seguir todas as regras que é apontado nessa lei, você inviabiliza o seu processo de produção. Você tem que ter uma câmara fria, isso, e assim por diante. Então, a política pública, ela é importante, porque ela reconhece o nosso direito universal, mas, ao mesmo tempo, ela é também um processo de resistência, sobretudo para nós que estamos na economia solidária.
né, de como que a gente cria instrumentos de que a gente consiga, de fato, que esse direito universal de produzir e comercializar seja garantido para todos e todas, né, da melhor maneira possível. E existem experiências diversas no Brasil que estão dando certo, né? Para isso, então, existem as leis municipais de economia solidária, como Curitiba, Pucarana, Londrina, São José dos Pinhais, e tantos outros municípios, não tantos outros, dos 394 municípios do estado, possivelmente aí 7 ou 8 municípios apenas têm, de fato, a lei de economia solidária. Né, Marilene? Participamos da consolidação da lei estadual no Paraná de economia solidária, um sonho de tanto tempo, e a gente tem que ler essa lei, tem que conhecer, porque é um direito que o Estado, né, garante para nós, e aí garante de que não vai ser só mais uma política de governo, né, porque no Brasil, graças a Deus, o governo Lula e o governo Dilma garantiram para nós, de 2003 até 2016, a Política Pública Nacional de Economia Solidária. Embora ainda nós não temos nem a Lei Nacional de Economia Solidária aprovada no Congresso Nacional, porque ela esbarra muito no interesse dos grandes latifundiários, no interesse dos grandes industriários, que elegem os seus deputados e senadores, e aí a lei fica lá patinando, volta para o Congresso, vai para o Senado, e aí a gente fica sem uma garantia nacional nesse sentido. Por isso que quando a gente fala de política pública, é importante defender a eleição, de fato, de representantes que conheçam a economia solidária e defendam a economia solidária para que ela não fique atravancada, como ficou no Paraná há tanto tempo, e como ainda está no Brasil atravancada há tanto tempo. Então, é importante, né? Nós estamos aqui diante de uma candidata a vereadora, né, de Curitiba, né, que defende, que conhece, que vive a economia solidária. Então, vamos pensar muito bem, se nós queremos, de fato, que isso seja um direito de governo, de Estado, vamos eleger companheiros e companheiras que saibam defender isso com bastante conteúdo. Depois, reconhecer que dentro da economia solidária, dentro da política pública de economia solidária, existem 3 atores estratégicos dentro da política pública. Além daquilo que a Marilene já colocou, das redes, dos empreendimentos, dessa questão toda e dos princípios que estão por detrás disso, nós temos 3 atores importantíssimos dentro da economia solidária e que a política pública precisa reconhecer. Primeiro, são os sujeitos e sujeitas da economia solidária, que são os empreendimentos de economia solidária. Esses são fundamentais. Sem esses não existe economia solidária. Então, a experiência que ali traz, por exemplo, é uma experiência de empreendimento de economia solidária que precisa ser defendido, que precisa ser pautado na política pública. Segundo, nós temos as entidades de apoio e fomento. Né? O que é a entidade de apoio e fomento? Por exemplo, a Marilene está dentro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é reconhecida uma entidade de apoio e fomento da economia solidária no Estado, inclusive, e tem um papel estratégico. Além de pautar a economia solidária, ajuda a fazer com que os projetos de economia solidária caminhem para frente, né? Porque, às vezes, o Estado não tem dinheiro, aí as entidades de apoio e fomento, como a Caritas Brasileira, por exemplo, a qual eu faço parte da Comissão Estadual de Economia Popular Solidária, a gente corre atrás de projetos para fazer com que os empreendimentos de economia solidária tenham melhores condições de desenvolvimento. Então, acho que isso é importante, as entidades de apoio e fomento. Por último, há o poder público, que não é por último, mas dentro dessa tríade que a gente chama, né? Empreendimento de economia solidária, entidade de apoio e fomento, o poder público. Por quê? Porque, como eu disse, a economia solidária é um direito, né? Então, o poder público, ele tem, por obrigação, investir recursos públicos nesse direito, nessa política pública. Se não existe a política pública implementada no município, é interessante que o município implemente, por quê? E aí, senhores candidatos a prefeitos, senhores candidatos a vereadores que estamos assistindo, entendam que a economia solidária, ela vem num momento extremamente estratégico. O que vai ser da sociedade no pós-pandemia? O alto nível de desemprego no mundo, já estamos vivenciando um processo de desemprego em massa no Brasil, nós já estamos falando da volta da miséria no Brasil, né? Então, essa política ela vai se tornando muito estratégica também dentro das políticas públicas para ajudar, né, as cidades, os municípios, os estados e a federação a superar as suas situações de vulnerabilidade social. Porque política pública não é só investir em banco, né? Bilhões de perdão de dívida para banco,
bilhões, mais de 600 bilhões em créditos para as grandes indústrias, né? Então tem que investir nos pequenos. E a economia solidária está aí para isso, para que a gente consiga investir nos pequenos. E interessante, só para a gente, eu vou empolgando, tá? Eu vou parar aqui, senão a gente vai ficar até 2 horas da manhã. Mas para a gente entender assim, interessante, investir na economia solidária é fazer com que as riquezas do município permaneçam no próprio município. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a riqueza permanece no próprio município, para onde que vai o dinheiro? Fica no município. Então, antes, amigo e amiga, antes de você comprar uma cueca, ou uma calcinha, ou um sutiã, ou qualquer peça de roupa, de uma loja grande, né, que você não sabe nem onde mora o dono dessa loja, né, que deve ser vários donos, tem corporações e tudo mais, tem um careca aí que tem uma loja grande, e que todo mundo vai comprar lá, e faz briga na porta para a inauguração, essa coisa toda. Então, antes de você gastar o dinheiro com as grandes corporações, com as grandes lojas, comece a comprar dos pequenos. Investigue em volta da sua casa quem vende pão, quem vende roupa, né? Quem vende verdura, né? Então, isso vai fazer com que a economia gire em torno da própria cidade. Isso é política pública de economia solidária, né? A outra forma interessante, e que as duas leis, né, do município, em alguns municípios do Brasil, e a do estado do Paraná, garantem o quê? Fomento, né? Fomento é dinheiro público. Nós pagamos impostos para que esses impostos estejam sendo retornados para nós, voltem para nós em forma de política pública. Então, não é só dar dinheiro para a indústria grande, mas é ter leis e incentivos do Fundo Estadual de Economia Solidária para que a gente possa ter crédito para os nossos pequenos empreendimentos, para que eles possam comprar matéria-prima, possam ter capital de giro e assim por diante. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, esse reconhecimento da política pública, para que ela deixe cada vez mais de ser políticas de governo. Então, se entra um prefeito ou um governador que apoia, como foi o caso do Lula e da Dilma, então, avançou. Daí entra, né, isso que a gente está vivendo hoje, um grande retrocesso no Brasil de políticas públicas, esse governo que está aí, suicida, né, que destruiu todas as políticas sociais, né, e impossibilitou o avanço de grandes políticas públicas que já estavam caminhando no Brasil, como é o caso da economia solidária. Então, a gente precisa também reconhecer de que é isso, precisa se tornar política de Estado, porque quando troca o governo, a política pública permanece. Então, isso é muito importante, muito importante. Para fechar minha fala, gostaria de fazer 2 memórias. Hoje, da Páscoa definitiva do companheiro Ademar Bertucci, né, da Caritas Brasileira, que durante mais de 40 anos da sua vida dedicou a sua vida à economia popular solidária no Brasil, né? E hoje nós iniciamos no Brasil a celebração dos 40 anos da economia popular solidária no Brasil, né? Com a Caritas Brasileira. Estava agora há pouco numa celebração online, inclusive com a Caritas, celebrando esse momento importante. Tá bom? Teria muita coisa, mas é só para provocar mesmo. Obrigado, gente. Obrigada, Renato, por essa excelente fala, com tanto entusiasmo, como você bem falou. Quando você acredita e vivencia isso, você traz do coração, né? Não são só palavras jogadas ao vento, mas é algo que é vivenciado, tem uma crença por trás disso tudo, né? Leonídia, lembra da Senir? Ela disse que a instituição dela faz uso do pinhão também e aprendeu com Mãos Unidas. Então, veja que já tem frutos aí, pessoas que também se inspiraram na tua experiência, na experiência do Mãos Unidas, para poder desenvolver o trabalho lá. Eu fico muito feliz da Senir está ainda trabalhando com essa metodologia, vamos dizer assim, né? Eu aproveito para mandar um abraço bem gostoso Isso, nela. começamos lá na Rede de Segurança Alimentar e ela conheceu a experiência e levou para a sua entidade também. Isso é economia solidária, não é disputa, não é, mas muito pelo contrário, né? Cooperação, é tudo isso. A Rafaela fez um comentário sobre
a economia que valorize as individualidades e as diversidades. Então, a professora Marilena trouxe muito isso, né? Sobre essa pessoa, a valorização da pessoa humana, não a competição, mas que as pessoas são valorizadas nas suas individualidades. E aí depois a Leonídia traz toda essa questão da autogestão, da cooperação, né? No sentido de valorizar as pessoas e envolvê-las em toda essa questão. Uma outra questão também, a Silvia Creus trouxe para nós, empoderar as pessoas através da confiança em suas próprias capacidades é fecundo, gera vida. Então, parabéns a vocês que promovem essa ação de empoderamento, de confiança, né, que gera confiança nas pessoas. E a Maria Rosa trouxe aqui, deixa eu encontrar, fala, né, o Valdeci, eu quero trazer o comentário do Valdeci. O Valdeci trouxe também que na Câmara de Vereadores, em Curitiba, nós temos hoje a bancada do ônibus, né? Onde os investimentos vão, Renato, aqui vão também para as empresas de ônibus, né? E 29 vereadores que apoiam o prefeito, são poucos, ou, né, praticamente que defendem a economia solidária, talvez nem, até por falta de conhecimento. Então, o importante essa nossa roda de conversa para que as pessoas entendam o que é a economia solidária, né? Posso fazer um comentário? Pode, claro. Tem um companheiro daqui de Apucarana, Antônio Damas, que diz assim: a gente reclama do preço do leite, mas continua votando no dono da vaca, entendeu? Então, a gente precisa mudar essa lógica. A gente precisa ter lá representantes. E eu acho que são duas coisas, Salete. A característica dos nossos candidatos. Então, o candidato que se coloca como, nesse caso dessa live, eu e você, né, como candidaturas de resistência, que combatem um sistema, né, que batem de frente contra um sistema, ele precisa ter a sua base popular muito bem articulada e organizada. Porque a maioria não vai ser os vereadores, a maioria vai ser sua base popular. Então, preste bem atenção nisso que eu estou falando, gente. É um ano oportuno para isso, porque as campanhas milionárias estão acontecendo, compra de voto, isso tudo está acontecendo, infelizmente. Mas nós estamos tendo a oportunidade de conhecer coisas como agora à noite, por exemplo. Nós estamos aqui discutindo uma coisa importantíssima para a vida das pessoas e que tem a ver com a vida das pessoas. Preste atenção nisso. Quais são as bandeiras e quem são as pessoas que estão andando com o seu candidato. Pronto. Por aí você já começa. E para de reclamar do preço do leite e votar no dono da vaca. Reclama do preço do leite e luta com quem tem que lutar. É isso aí. O Valdeci também traz um comentário que eu gostaria que vocês pudessem falar sobre isso. Empreendedorismo é diferente de economia solidária? Vai lá, quem fala? Marilene? Eu posso dizer que empreendedorismo é uma atitude, né? Eu penso que empreendedorismo é uma... Salete, eu poderia fazer um comentário ainda com relação à questão... Oi. Cortou a... Então, eu estava dizendo, era eu que estava dizendo? Como é que é? Fale. Depois a Marilene volta. Isso. Organiza essa roda aí, vamos lá. Depois passa o chimarrão. Eu penso que empreendedorismo é uma atitude, né? E é claro que todos nós podemos ter no empreendedorismo uma atitude e um princípio, né? E eu também acredito que, vocacionalmente, o brasileiro e a brasileira é empreendedor por natureza, porque precisa sobreviver, precisa correr atrás de prejuízo e tudo mais. Então, eu penso que é isso. O empreendedorismo é uma atitude. Economia solidária já é uma outra coisa, que é
um princípio de organização, né? Que parte daquilo que a Marilene trouxe, dos princípios da economia solidária, de formas de se organizar, né? E a gente pode também dizer que a economia solidária é um movimento social, que parte da questão organizacional. O empreendedorismo como atitude, ele está muito relacionado ao indivíduo, a sua capacidade de empreender, a sua capacidade de superar aquela adversidade para poder sobreviver, para poder vencer e alcançar uma outra realidade de vida, né? Então, é claro que existe, hoje, dentro da sociedade, o chamado conceito de empreendedorismo individual, né? Que é muito fortalecido dentro das políticas do sistema S, inclusive. Existe, inclusive, a organização do microempreendedor individual, que nós, da economia solidária, muitas vezes, por ausência de política pública, ou por ausência de algum instrumento público para que a gente possa usar na economia solidária, a gente acaba indo para esse viés, né? Mas a grande diferença é essa. Então, o empreendedorismo está muito no individual, na atitude, e a economia solidária está no coletivo, na organização, e eu gosto de dizer na superação do empreendedorismo individual, inclusive. Quando a gente entende que ele é só uma atitude, a gente não precisa ficar preso nele, a gente pode se organizar coletivamente, a gente avança muito mais. Marilene, você queria fazer um comentário. Eu queria, com relação ainda à questão anterior, que a gente estava comentando sobre a questão dos vereadores, que eles conhecem pouco da economia solidária, os atuais, né? Eu queria só fazer um depoimento com relação ao Conselho Municipal de Economia Popular Solidária, desse momento que eu estou como presidente do Conselho, dentro da cidade de Curitiba. E nesse momento da nossa gestão, a gente está trabalhando com a construção do Plano Municipal de Economia Popular Solidária. Por quê? Porque quando aprovada, em 2016, ela foi aprovada sem fundos. Então, toda essa questão aí que o Renato estava falando, é verdade, é importante, só que a nossa lei não tem fundos, não tem previsão de fundos. E aí, no processo, a gente descobriu que é necessário a construção de um plano municipal. O que a gente começou a organizar? Coletivamente, de maneira autogestionária, respeitando os princípios da economia solidária, chamamos os trabalhadores para fazer um diagnóstico da realidade atual, das demandas, pegamos as demandas das conferências que já aconteceram aqui em Curitiba, né, em 2013, 2018, e trabalhamos aí a construção do plano. E também já chamamos os gestores públicos da Prefeitura Municipal de Curitiba, atual, para a gente conversar, porque a economia solidária, ela é intersetorial, né? Então, nesse sentido, a gente tem demandas que vão para a Secretaria da Educação, para o Turismo, para a FAS, que é a Fundação da Ação Social aqui em Curitiba, para a questão da segurança alimentar e nutricional, enfim, para várias secretarias, né? E a gente fez várias reuniões temáticas. E a maioria dos gestores públicos que vieram para nossas reuniões temáticas não conheciam a economia solidária. Então, ela precisa ser trabalhada, né? A gente, pelos CEMEPs, assim, a gente vai entrando, né, aos pouquinhos, assim, dentro da prefeitura, porque a prefeitura, existe a questão do governo que foi eleito, mas existe muitos funcionários de carreira também, servidores de carreira, que eles precisam se apropriar disso, né? Então, é importante entrar e a gente percebe o quanto a economia solidária não é conhecida. Porém, quando a gente começa a falar sobre, eles começam a se atentar para alguma questão, tem um trabalho bem legal aí para ser desenvolvido. Então, a economia solidária, ela faz parte de nós, assim, do próprio movimento fazer acontecer. O que eu tenho observado dos outros anos? Quando a gente tentava, nas outras eleições, chegar para pedir uma proposta, olha, vamos falar de economia solidária, vou negociar aí, né, no seu plano de governo de um vereador, ou de um prefeito, ou mesmo de um governador, nem recebido a gente era.
eram enrolados e não recebiam a gente. Hoje, nessa eleição, o que a gente já recebeu, assim, de convite, de conversa, né, não foi nenhum nem dois, são vários, a gente está achando, assim, muito interessante, né, esse movimento que está acontecendo aí. Então, assim, é uma construção, não adianta, né? A gente não acha que vai haver de uma hora para outra, mas eu acho que o processo da pandemia, ela está trazendo tudo isso que foi falado aqui, mas a invisibilidade da maioria das pessoas em vulnerabilidade social do nosso questão da bolsa, né, para receber a bolsa lá do atual governo, que eu nem vou falar o nome, que é melhor nem falar, mas a invisibilidade da maioria das pessoas no nosso país, né? Então, só por aí o quanto a economia solidária pode caminhar, um terreno fértil, muito fértil. É isso. Não sei se dá tempo para falar sobre empreendedorismo. Bem rapidinho. Salete, posso falar? Pode bem rapidinho. Na realidade, particularmente, vou falar por mim, assim, pelo que eu estudo, já penso, reflito, eu não concordo com esse termo empreendedorismo para a economia solidária. Eu trabalho, o empreendedor da economia solidária, isso está acontecendo muito, eu não concordo, eu acho que o empreendedor, ele tem muito a ver com o sistema capitalista. Então, assim, quando não tem mais emprego, então, agora você vai ser empreendedor, né? E o que acontece? A pessoa vai lá, se vira, desculpa o termo, se ferra para conseguir alguma coisa, e aí quando ela consegue um pouquinho, ela é empreendedora, ela contrata outras pessoas. Então, ela reproduz o próprio sistema capitalista, que foi o sistema que a excluiu, às vezes permanentemente, né? Então, eu não concordo, é uma opinião pessoal, tá, gente? Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu prefiro chamar trabalhadores e trabalhadoras da economia solidária, porque é uma outra proposta de economia, uma outra proposta de forma de se organizar de trabalho, e não é uma proposta de reprodução do sistema capitalista, e muito menos, pelo menos na minha concepção, de visão, né? Uma visão de futuro da economia solidária, não estou dizendo que é agora, uma visão de futuro é uma visão de uma nova sociedade. Uma outra sociedade, pautada em outros princípios, né? Então, aí eu já comungo de outros propósitos, né? Enfim, bem rapidinho, é isso. Obrigada. São outras relações, né? Relações de trabalho, relações de confiança, enfim. Também a Maria Rosa, ela trouxe aí essa questão, né? Excelente tema em época de reinventar a economia. E aí o Renato já nos provocou ali sobre essa questão, inclusive do desemprego, enfim, o que vocês podem nos dizer sobre essa questão no sentido de construir mesmo um outro projeto? E aí o Papa Francisco traz, ele provocou, né, já uma conversa aí com os economistas jovens, de pensar uma outra forma de enxergar a economia no mundo, né? A economia de Francisco e Clara, e aí nós temos a economia solidária. Então, Renato, você pode falar alguma coisa sobre isso? Posso, claro. Eu penso que também, mais ou menos em setembro do ano passado, há um ano e meio atrás, nós fazíamos uma brincadeira, que não era uma brincadeira, na verdade, que a gente dizia, a gente está dizendo até hoje, digo muito para a Márcia da Caritas, que a gente está com o cosmos, né, o universo, ele abriu um grande portal. Depois veio a pandemia e mostrou de fato isso, né? Então, o Papa Francisco, ele tem a chave desse portal, vamos dizer assim. É a oportunidade que a humanidade tem de se enxergar diante dessa realidade plural, né? Muito importante que a pandemia fez com a gente. Todo mundo está sofrendo, todo mundo está um pouco angustiado, mas o poder de comunicação, ele ganhou uma proporcionalidade tão grande que a gente conseguiu alcançar uma pluralidade diversas de experiências que são realizadas. Por exemplo, se não fosse essa live, né, a gente não conheceria a experiência do Pinhão, né, lá do pessoal. Se não fosse essa live, enfim.
Então, essa centralidade dentro desse grande processo de comunicação que está no mundo, está abrindo esse campo. E isso também abre uma outra porta, uma outra dimensão, para novas possibilidades. Ou seja, não existe um mundo, né? Muita gente, a gente escuta isso das pessoas, né? Eu achava que o mundo era a minha cozinha, né? Era o meu quadradinho. E agora eu estou conseguindo enxergar essa amplitude do mundo. O que Francisco está fazendo é exatamente dizer isso, de que não existe... a economia capitalista, ela é extremamente subjetivista, né? Ela valoriza a pessoa, o indivíduo, e não o indivíduo enquanto ser humano, né? Mas na dimensão do individualismo, de que ele é ele e os outros que se lasquem, vamos dizer assim, né? Passa por cima dos outros para que ele possa ter as suas prioridades e assim por diante. Então, penso que é uma oportunidade muito grande da gente reconhecer outras formas de economia. E a gente não pode sair desse processo de mundo, né, de abertura de cosmos, do mesmo jeito que a gente começou esse processo. Então, a gente precisa ter claro de que a gente reconhece de que há essa pluralidade, de que não há uma única forma de pensar o mundo, de que não existe uma única forma de economia, mas, sobretudo, veja, agora, por exemplo, a gente conheceu um monte de gente, né? Eu acabei de visitar uma pessoa esses dias, uma assistente social aqui da cidade, que conheceu a economia solidária pelas redes sociais, entrou na Facebook da Rede Colmeia, comprou uma bolsa lá de Londrina, do grupo, essa bolsa chegou até aqui, mas isso só foi possível por quê? Porque essa experiência foi apresentada através desse campo grande de comunicação. Então, as pessoas só que precisa ter essa atitude, não adianta a gente saber, né? Então, eu sei que tem que ser diferente, eu sei que existe outra forma de economia, mas eu preciso praticar, eu preciso colocar isso, né, à disposição de mim mesmo no universo, né? Eu preciso ter a capacidade, quando eu fico morrendo de ciúmes no sentido positivo, quando eu vejo a horta do Antônio da Salete, e isso me provoca tanto, que no pouco tempo que eu tenho, eu corro para o meu quintal e começo a produzir, não para competir com eles, mas do exemplo deles, a gente começa a fazer, assim como o meu exemplo também, publicado, postado e visualizado, começa a provocar outras pessoas. Então, isso é muito importante. A gente precisa começar a ter novas práticas. Saber que existem outras economias, beleza, a gente vai descobrir, a gente vai saber, mas a gente precisa praticar. É uma questão de disputa, isso que a Marilene traz, isso é muito importante. É a disputa do empreendedorismo individual, que não é economia solidária, né? E a disputa de um modelo que valoriza o ser humano, que valoriza as práticas coletivas, né? E que reconhece esse potencial que tem o ser humano de sair da sua condição de vulnerabilidade. Então, isso que é importante, disputar esses dois modelos. E aí, a terceira coisa mais importante disso que tudo, saber que existe, saber que é disputa de modelo e fazer a escolha de modelo. Aí é que está o segredo. Qual é o modelo que eu quero viver? Aí não adianta a gente saber, não adianta a gente entender a disputa, eu tenho que escolher. E aí exige de nós aquilo que tantos estudiosos da filosofia chamam de comportamento ético. Precisa mudar o comportamento ético. Quando a gente faz a escolha de comer, por exemplo, alimentos sem veneno, né, nós estamos fazendo uma escolha que tem por detrás um grande comportamento ético, mas que tem como resultado uma grande mudança social, que vai valorizar, sobretudo, aqueles e aquelas que produzem o alimento sem veneno, mas vai valorizar as nossas próprias iniciativas. A gente pode plantar o alimento dentro de casa sem veneno. Então, acho que isso é muito importante. Mudar isso que o Papa está pedindo. A economia de Francisco é isso, é reconhecer essa diversidade, essa pluralidade e ter o impulso de fazer diferente. Não vou comprar mais pão da padaria, né, da padaria grande, da rede de padarias comunitárias eu vou comprar, né, das meninas das redes. Não vou comprar mais verdura no mercado,
grande, né? Não vou falar marca de mercado, dá processo, mas agora que eu sou candidato não posso falar nada. Então, a gente não vou comprar mais daquele supermercado grande a verdura, vou comprar de quem? Né? Do Sinergia, né? Lá do armazém, né? Da Curitiba, eu vou comprar aqui do Pureza, enfim, né? Eu vou comprar Aí a gente começa a mudar, senão o paradigma continua o mesmo e a gente só fala, e só falar não resolve nada. Sim. O Marcos Regaço traz um comentário interessante que vai na linha do Papa Francisco, vai na linha do que é a economia solidária, que é a sociedade do bem viver, que nos convida a viver em outro modo de fazer social e econômico, a entender também essas relações do cuidado com a casa comum, ou seja, tudo, né? Já passo para você, Marilene. Eu queria ouvir mais um pouquinho a Leonídia, porque ela comentou um pouquinho da experiência, né? E eu vi um comentário ali da Lourdes, que participa lá no Mãos Unidas, né? Essa transformação que essas mulheres já têm na sua vida, né, Leonídia? E é isso tudo que a gente está trazendo. Eu imagino que você deve estar pensando, nossa, mas isso acontece muito lá, porque como eu conheço um pouco o grupo lá, eu vejo nos olhos delas a partir das experiências que elas trazem, como que a economia solidária e essa forma de enxergar as pessoas, valorizando as pessoas, mudou e transforma a vida delas, né, Leonídia? Muito, muito. Ouvindo a fala do Renato e da Marilene também, Salete, me veio assim que nós estamos plantando uma semente. Daí eu falei, quanto tempo a gente já está plantando isso? Eu conhecia em 2001, né? E quando a Sinira falou aí, eu acho que já está frutificando. Passos lentos, devagar, mas a gente não pode desistir. Fazendo o curso agora, né, recente aí, conversando com a Gisele também, a gente estava falando o que nós estamos pensando para o futuro aí, né? O que nós estamos desejando para os nossos filhos, para os nossos netos. E temos que praticar isso, né? A economia solidária para ver a transformação do mundo melhor. A gente está aqui hoje, essa 1 hora aqui nessa live, tentando mostrar para as pessoas o quanto é gostoso, o quanto vai ser bom, o quanto é bom, o quanto é necessário e o quanto modifica a vida de uma pessoa. Às vezes as pessoas querem uma coisa grande, né, exuberante, mas será que um sorriso de uma pessoa, parar de tomar um antidepressivo, o estilo de vida, você se valorizar, você vê o quanto a pessoa tem uma capacidade e está guardada dentro de si, porque as pessoas, né, algumas dessas mais humildes, são faladas assim, você não é capaz, você não consegue, e elas têm tanta coisa, tanta sabedoria dentro delas, né, e aí a gente vai mostrando para ela, realmente, o tesouro que ela tem dentro de si, né, quem que não é capaz de ensinar alguma coisa para outra pessoa? Então, essas mães, elas têm tanta sabedoria, tanta coisa para passar para outros, né? E elas se sentem tão importantes, vamos dizer assim, valorizadas, quando elas conseguem mostrar que um simples chá que ela faz em casa ajuda tanto a outra pessoa, né? Às vezes não sabem ler, não sabem escrever, mas quanta sabedoria elas carregam dentro de si. Elas trocam sua sabedoria por outras sabedorias. Então, a gente não é dono da verdade, de toda a verdade. A gente está sempre aprendendo, sempre se reciclando, aprendendo com outras pessoas mais humildes. Nossa, muita coisa eu aprendi, Salete, muita coisa. Aprendi muito com essas mães
Então, eu sou muito grata a elas por elas fazerem parte da minha vida. Eu sou muito grata por essa economia solidária que me ajudou muito, 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 sabe? Muito obrigada, viu? Valeu, Salete. Muito lindo testemunho, Li. A Marilene tinha pedido ali para fazer essa fala, e aí a gente vai já nos encaminhando para o final, né, da nossa live, que foi riquíssima, e já quero ver, eu vi um comentário aqui, Eva Silva Seral, fala que ela quer... cadê aqui que eu perdi? Gostaria de participar de política pública, e depois ela diz, tinha que fazer uma cooperativa de reciclagem. Aí eu vou pedir que a Marilena, depois, se puder entrar, fazer um contato, né, Marilena, que você pode ajudar a dar aí as orientações, pode ser? Tá, obrigada. Então, a Marilena pediu a fala ali, e aí a gente já pode fazer a sua fala final também. Então, eu queria só retomar uma questão. Eu estou entendendo que aqui é uma roda de conversa, né? Está sendo bastante enriquecedora, né? E assim, essa questão que o Renato traz, assim, que agora é a hora de escolhermos, né, de termos um pouco mais de consciência em quem a gente vai votar, e mesmo nas nossas práticas do dia a dia, né, uma maior consciência do que a gente está fazendo, onde a gente está empregando dinheiro, enfim, a forma como eu estou me relacionando com as pessoas, etc. O que a gente observa, e eu passei por isso, eu tenho certeza que todos nós passamos em algum momento por isso. A gente naturaliza as coisas que são sociais. Então, a sociedade, ela é construída socialmente por todos nós. Só que ela é nos dada, ela é nos passada como algo natural. Então, sempre foi assim e sempre vai ser. Imagina, a sociedade sempre teve emprego para todo mundo, né? A gente nasceu no momento histórico do emprego, né? Mas nem sempre foi assim e provavelmente não será, né? Em outros momentos históricos. Então, é isso, a gente começar a ter uma consciência que vai além do nosso momento histórico aqui, alienado, que nós somos alienados, né, de modo geral, e não é nem questão, assim, de ter escolaridade ou não, né, porque a própria Li falou da sabedoria das pessoas, né, pela própria experiência, pela própria vida, mas mais do que isso é questionar o que é dado como natural para nós, assim, que sempre foi assim. Então, vamos questionar isso. Será que sempre foi assim, né? Por que pessoas são assim? Por que elas pensam dessa forma? Vamos olhar um pouquinho mais que isso, né? Até para entender nessa escolha dos nossos candidatos e candidatas, por que eu vou votar em tal pessoa e não em outra pessoa, né? Então, infelizmente, eu ainda acho que vai levar talvez alguns anos ainda, para as pessoas realmente terem uma clareza, uma consciência maior, né? Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo, que eu acho que é o nosso grande trabalho. Eu, como parte de uma incubadora de economia solidária, que é uma entidade de apoio que o Renato comentou, a gente faz esse trabalho de formiguinha dentro de uma universidade tecnológica, que é extremamente voltada para o capitalismo, né? Então, o nosso trabalho de formiguinha lá dentro da universidade também, conversando com as pessoas, com os alunos, tentando desnaturalizar, né, questões que eles veem muito forte, né? Ah, meu pai sempre foi assim, eu vou ser assim também, né? Não, mas espera aí, não é bem assim, as coisas estão mudando, quem sabe, né? Ver outras possibilidades. Não é impor, porque a gente também não quer ter um sistema opressor, né? Repetir o que o sistema as pessoas. A gente quer trazer novas possibilidades. E talvez é isso, né? Essas conversas e tudo mais. E eu me coloco à disposição para a pessoa que, de repente, quiser, a gente pode entrar em contato, conversar um pouquinho melhor de como organizar os grupos de trabalhos informais, enfim, para novas possibilidades de trabalho, de vida digna, e assim eu me despeço, né? Eu me despeço com a esperança, porque aí quando para mim, assim, se não fosse a economia solidária nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, juro por Deus, acho que eu teria dado uma piradinha já, sabe? Porque a economia solidária, para mim, ela é muito... ela é a esperança para mim, ela é a
afeto, novas possibilidades, é contato com novas pessoas, é humanidade. Eu acho que é isso para mim, sabe? Então, eu me despeço, agradeço mais essa oportunidade de estar falando de economia solidária e também de possibilidade de desnaturalizar, ajudar a desnaturalizar as questões que são, como é que eu posso dizer, imposta para nós, né? Pensarmos dessa forma. Não, vamos ter coragem de pensar diferente. É isso. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Bom, Marilene, muito obrigada. Li as suas considerações finais, digamos assim. Pode ir, que está ligado seu microfone. O meu? Pode ir, pode falar. Eu desejo uma boa noite a todos. É uma grata satisfação estar aqui com vocês, pessoas sábias, pessoas que entendem do assunto, passando para outras pessoas, né? Tenho certeza que muitos amigos vão amar e querer saber mais sobre economia, né? Fazer prática dessa coisa tão linda, tão maravilhosa. Então, boa noite, Salete, boa noite, Renato, Marilena, obrigada pela oportunidade, Deus abençoe vocês, continuem firmes e fortes aí nessa empreitada. Obrigada. Obrigada, Leonídia. Renato? Eu tenho vontade de ficar a noite toda, né? Porque, assim, eu não sei quando é que a gente vai se encontrar, né? Esse negócio de pandemia, não teve mais encontros do Fórum Estadual, a gente não foi mais para Curitiba, vocês não vieram mais para cá. Estou louco para ir lá conhecer a instituição da Ali, agora fico com muita vontade, né? Assim, instigado com isso. Então, eu queria terminar essa noite fazendo uma provocação que eu gosto muito de fazer nos finais de capacitação de economia solidária. Então, quando é bíblico, né, e a questão bíblica, ela é para todos e todas, né, de todas as religiões, até para quem não é de religião nenhuma, porque a Bíblia também é um livro, né, de histórias lindíssimas, né, mas quando Jesus estava caminhando sobre as águas, ele teve um discípulo dele, Pedro, né, que viu aquela imagem dele andando sobre as águas, e ele ficou entusiasmado com aquilo, né? Ele percebeu que o negócio era muito mais poderoso do que ele imaginava, né? E ele se sentiu tentado de, se ele pode, eu também posso, né? Como é que é isso? E Jesus disse para ele, você pode, claro que você pode, né? E todos nós podemos, né? E ele levantou do barco, então, né? Estou me imaginando aqui um pouco de Antônio agora, né, pregador da palavra de Deus, e ele pulou na água e começou a caminhar sobre as águas. Após alguns passos, ele afundou, né, e ele afundou por quê, né? Pedro teve medo. É hora de superar o medo. Medo de votar na Salete, medo de votar no Partido dos Trabalhadores, que te representa, medo de votar na esquerda, né? Medo, de fato, de trazer à tona uma outra sociedade possível, aquilo que o Marquinhos trouxe na live, do bem viver. Nós temos medo do bem viver, porque o bem viver nos humaniza, nos torna mais iguais, e a gente não consegue enxergar isso. A sociedade capitalista nos cegou, né? Tem gente ainda achando que o atual presidente é um homem bom, né? E não é, né? Muitos líderes religiosos do mundo todo disseram isso. Nas suas práticas não revelam bondade. Mas a gente tem medo. A gente tem medo. E quanto mais medo a gente tiver, mais longe de Jesus, e pior do que mais longe de Jesus, mais a gente afunda. Quando a gente tem medo de se arriscar para o coletivo, quando a gente tem medo de avançar, né, na direção da organização comunitária, quando a gente tem medo de dizer algumas coisas que devem ser ditas, a gente afunda. E junto com a gente, afunda todas as experiências positivas que o mundo é capaz de produzir. Então, gente, minha mensagem
é que a gente supere o medo. A gente abandona essa história de medo. O medo é importante, é pedagógico, nos ensina muitas coisas, mas enquanto a gente agir pelo medo, a gente só vai afundar, né? Então é preciso superar isso. Perder o medo da chuva, como diz o grande poeta Paulo Coelho, Raul Seixas, perder o medo da chuva. Porque o medo nos paralisa e nos afunda. Então isso é importante. Para finalizar, também queria saudar as meninas e os meninos de Apucarana que passaram aqui pela live, vi alguns por aqui, né? E vamos juntos, gente. Sem medo, com coragem e ainda mais, tendo a capacidade e a oportunidade, talvez, como diz o Dr. Rosinho disse hoje para nós, a oportunidade única, talvez que a gente tenha de eleger a Salete vereadora, que de fato vai levantar não só a bandeira da economia solidária, mas a bandeira das causas populares na Câmara Municipal de Curitiba, né? A política ainda é conservadora. Por que a política ainda é conservadora? Porque nós continuamos votando em candidatos conservadores. Chegou a hora de votar em candidato progressista, candidato corajoso, tem a teologia da libertação na veia, que não tem medo de dizer o que tem que dizer, e muito mais, não tem medo de te defender você, defender a economia solidária e as grandes pautas populares que Curitiba tanto precisa, não só Curitiba, Apucarana, Paraná, tanto precisa. Se nós nos colocamos sem dinheiro, sem estrutura, com coragem para sair candidato a vereador, eu sei que a campanha da Salete é muito parecida com a minha campanha, é na bota, é na base dos voluntários, das pastorais sociais, das comunidades eclesiais de base que vêm aqui dar plantão para ajudar a fazer o negócio andar. Então, não vamos perder essa oportunidade. Essa é uma oportunidade. Hoje, falta 30 dias, exatamente 30 dias para essa oportunidade. Depois, a gente vai olhar para trás e dizer assim, poxa, poderia ter sido diferente. Então, vamos aproveitar, vamos agarrar essa oportunidade com as duas mãos. Não só a Salete, não só eu, mas tantos outros companheiros e companheiras que estão dando a cara a tapa para um outro projeto de sociedade, que é o que o Papa Francisco está pedindo, que é o que a sociedade tanto exige e que é essa oportunidade que está nas nossas mãos, tá bom? Desculpa essa fala mais politizada no final, Salete, mas eu não ia perder a oportunidade de pedir voto para você, tá bom? Então, porque eu não estou aí, porque meu voto em Curitiba é da Salete, então eu não estou lá para votar nela. Então, gente, aproveita essa oportunidade. Obrigada, Renato, pelas palavras, pela participação, por todo esse entusiasmo que nos encoraja. E eu quero encerrar também agradecendo do fundo do coração a presença e a participação de vocês, mas também de quem participou aí nos comentários, nos acompanhou nessa live e se esperançou. Isso é muito bom. Dizia já Paulo Freire, né? É esse esperançar, é uma espera, é uma esperança, mas não é uma esperança que fica de braços cruzados, é uma esperança que se coloca a caminho. E aí eu trago aqui um pedacinho da fala da Rosemary Rovani, que ela diz assim, enxergar em cada pessoa a beleza que traz, a capacidade que tem, e isso faz crescer e valorizar o ser. E por último, a fala da Rafaela, vocês aqueceram meu coração de professora, hoje, dia dos professores, educadores e educadoras, mostrando que é possível, sim, pensarmos em outras formas de sociedade. A que está aí não inclui todas as pessoas. Então, nós precisamos, sim, pensar uma sociedade que inclua as pessoas, que as pessoas estejam no centro das nossas ações, sejam políticas, sejam qualquer tipo de ação, que a pessoa seja o centro dessa ação, né? Que elas sejam valorizadas. Então, muito, muito obrigada pela presença de cada um e cada uma. Nos encontramos na próxima semana em mais uma roda de conversa e minha gratidão. Obrigada, boa noite, bom descanso e até a próxima.